Olá, meu nome é Josélia, eu estou presidente da Associação de Moradores do Parque Santa Clara do Lago em Montemor. Hoje é 11 de janeiro de 2020. O objetivo desse vídeo é fazer um breve histórico da história da associação. A Associação de Moradores ela foi fundada em 15 de março de 2001. Essa criação da associação foi resultado de um trabalho que iniciou em 1998 por um grupo de moradores que tomou conhecimento que o Estatuto Social do Clube de Campo Santa Clara do Lago e Sociedade Recreativa e Esportiva Campo Grande, essas duas instituições, foi a responsável por lotear a área que hoje é o Parque Santa Clara do Lago. Então, esse grupo de moradores tomou conhecimento de que no Estatuto dizia que tudo que fosse construído em cima dos lotes iam fazer parte do patrimônio do clube. Ou seja, nós só teríamos direito de usar esse espaço, mas não teríamos propriedade. Até porque a propaganda naquela época era o quê? Você se tornava sócio do clube e ganhava um terreno. Né? Você não comprava um terreno, você comprava um título de sócio proprietário e condômino que te daria direito a construir e frequentar as dependências do clube. Então, durante 3 anos, esse grupo de moradores, eu também fazia parte desse grupo, nós nos movimentamos para tentar mudar essa situação. Mas até então, era uma associação de fato, não era legalmente constituída. Em 1999, desses moradores, ele foi até o Ministério Público efetuar a denúncia. Olha, existe um loteamento irregular, um loteamento clandestino, parcelamento irregular de solo. E vocês, como Ministério Público, precisam tomar uma providência. E aí, o Ministério Público, inicialmente, não reconheceu aquela denúncia. Somente em 2001, depois de nós apresentarmos diversas provas, inclusive documentos, depoimentos, de que era ilegal a maneira como a gente comprou o imóvel, a documentação, o loteamento em si, e foi aberto um inquérito civil para apurar, né, o que efetivamente aconteceu. Durante esse processo de 2001 até 2004, o Ministério Público solicitava aos loteadores, repito, Clube de Campo Santa Clara do Lago, Sociedade Recreativa e Esportiva Campo Grande, que regularizasse a situação dos imóveis, que regularizasse o loteamento. Todos os pedidos, as solicitações, as reuniões que fizemos, inúmeras, foram em vão. Bom, em 2004, uma promotora, na época a doutora Daniela, ela chamou a Associação de Moradores e falou: mediante esse impasse, eu irei entrar com ação civil pública para desfazer o loteamento. O que isso significava? Que o loteamento as casas teriam que ser derrubadas e aí a gente depois ia acionar judicialmente os loteadores para receber indenização por todo o gasto, todo o investimento naquela infraestrutura. Obviamente que isso era muito difícil, porque não dizer impossível. Ele não teria recursos financeiros para indenizar a população. Então, nós acionamos todos os moradores, convocamos uma assembleia emergencial. Nessa assembleia foi muita gente. Na época, em 2004, foram mais de 200 moradores para essa assembleia. E a gente passou a situação: olha, a gente precisa se unir, vamos fazer um abaixo-assinado, registrar essa assembleia, e aí a associação vai levar até o Ministério Público. Chegando no Ministério Público, após essa assembleia, apresentamos para a promotora e ela disse: olha, realmente vocês estão organizados, são muitas famílias. Então, eu vou entrar com ação civil pública para regularizar o loteamento. E aí continuou esse processo para regularizar junto aos loteadores, que foram todos os recursos em vão. Em 2009, a promotoria pediu que as contas do clube fossem bloqueadas. Por quê? Nós pagávamos a ele, ao clube, a administração, a taxa de manutenção e a taxa de água. E não recebíamos retorno e eles também não queriam regularizar, então estava muito cômodo. O que a justiça
resolveu bloquear as contas dele e eles param de administrar. Eles não podem receber dos moradores, não pode vender, não pode transferir. Bom, então, a partir desse bloqueio de contas, como ficou a nossa situação? Nós, a Associação de Moradores, foi necessário que nós assumíssemos compulsoriamente, né? Fomos obrigadas a assumir a administração. Como o clube deixou esse loteamento? Nós assumimos com R$11 mil de dívida da CPFL, de 4 poços artesianos que nós tínhamos à época. R$11 mil, a energia cortada dos poços, e a gente precisava se movimentar, porque até então o clube não ia administrar mais, uma vez que ele não recebia nenhum recurso. Era proibido, foi proibido pela justiça de receber recursos dos moradores. Nós convocamos os moradores e dissemos, agora é com a gente. E programamos um dia, um sábado, para que todo mundo passasse a contribuir para a associação, para que a gente resolvesse isso. Nós programamos um sábado, isso foi em julho de 2009, e começamos às 8 horas da manhã a recolher. Às 11 horas nós já tínhamos o dinheiro para pagar a conta de energia do loteamento, R$11 mil. Pagamos a conta de energia, a energia dos poços foram religados, e a partir de então os moradores começaram a se movimentar e dizer, nossa, nós podemos administrar, né? E começaram a cobrar, nossa, mas a gente precisa de manutenção nas ruas, e como a gente não tinha entrada mais pelo clube, que foi proibida, as pessoas falavam, nossa, a gente poderia colocar uma portaria. E aí, em fevereiro de 2010, nós fizemos uma assembleia, e aí foi aprovada a portaria, e a partir daí, os moradores passariam a pagar também a taxa de manutenção e portaria, juntamente com a taxa de água. Porque nós avaliamos que 2 boletos, os custos bancários ia ser muito grande. Então, vamos fazer um boleto, todo mundo precisa pagar a manutenção, porque a gente vai priorizar principalmente o acesso, que é da maioria das pessoas, né, as principais avenidas, iluminação, pavimentação. Então, de lá para cá, né, de 2009 até agora, 2020, nós passamos por muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas também muitas vitórias. E a principal dela foi quando, em 2010, nós conseguimos que o Ministério Público reconhecesse a Associação de Moradores como promotora da regularização do loteamento. Isso significava que não precisava os loteadores, aqueles que fizeram o parcelamento irregular, entrar com ação para regularizar. Nós fomos autorizados a ser esses promotores da regularização, frente ao Ministério Público e à Prefeitura de Montemor. E essa regularização que hoje existe, de fato, foi um processo, né, que foi um tripé, né, a associação, o Ministério Público e a Prefeitura. Nós trabalhamos em conjunto desde 2010 até agora 2019, quando saiu a regularização. Passamos por muitas dificuldades, e a principal delas, eu posso dizer que foi enfrentar moradores, né, que não queriam a regularização, como até hoje existe pessoas que durante todo esse processo dificultou o nosso trabalho, né, denúncias irreais para o Ministério Público, para não dizer denúncias mentirosas, iam até a Prefeitura e falavam de situações que não ocorriam, e a gente tinha que ir lá se defender o tempo inteiro. Mas a grande vitória foi que agora, dia 13 de dezembro de 2019, foi assinado pelo prefeito de Montemor, Thiago Assis, a nossa regularização. E aí fica a pergunta, tá, mas a associação foi criada só para regularizar, não fez mais nada? Não. Como eu disse anteriormente, nós administramos esse loteamento da maneira que podemos e que conseguimos. Porque administrar uma área com 660 mil metros quadrados, mais de 50 ruas, com vias de acesso totalmente precárias, precisa de muito recurso. E a gente enfrentou também um gigante, que é a inadimplência. Hoje, nós temos de inadimplência cerca de 60%.
De lá para cá, de 2009 até aqui, nós perfuramos mais 2 poços artesianos, até então eram 4. Nós regularizamos esses 6 poços artesianos, porque eram poços irregulares, e precisa de um documento chamado outorga, precisa que o DAE, Departamento de Águas e Energia, ele autorize e dê esse documento. A gente precisa pagar o PCJ, né, que é as bacias, mensalmente. Nós temos a conta de energia que pagamos mensalmente. Nós temos a análise de água que mensalmente nós temos que fazer e pagar de todos os poços. E como a gente tem uma solução alternativa de fornecimento de água, nós também temos que prestar conta à vigilância sanitária. Então, tem que o relatório que vai para a vigilância sanitária todo mês. Ok? Isso, em algumas ruas também, nós precisamos fazer rede de água pluvial. Água pluvial. Porque eram ruas que tínhamos muito problema, né, de erosão, de alagamento. E todo esse trabalho que a associação vem fazendo é com recurso dos moradores adimplentes. Nós não recebemos recursos nem de prefeitura, de governo estadual, nem de governo federal. Recursos de moradores adimplentes. São com esses recursos que pagamos 4 porteiros, que pagamos 5 pessoas da manutenção, 2 pessoas do administrativo, pagamos contador, pagamos advogado, pagamos toda a estrutura que nós temos aqui hoje. É uma estrutura precária, sim, mas sem um trabalho sério, transparente da Associação de Moradores, nós não teríamos o que nós temos hoje e o principal, a regularização. Porque, sim, nós precisamos investir bastante na regularização. Pagamos projetos. O primeiro deles, em 2011, o levantamento planialtimétrico, que mede, faz as medidas, as divisas de cada lote. Nós precisamos pagar o projeto ambiental. Nós precisamos resolver N situações que, sem recursos, nós não conseguiríamos. E esses recursos, sim, é da contribuição dos moradores adimplentes. São com esses recursos que a gente consegue caminhar dia a dia. São esses recursos que a gente compra combustível para a roçadeira. São com esses recursos que a gente compra lâmpadas, né, para iluminar as ruas, porque nós não temos iluminação pública em todas as ruas. Ou seja, na maioria das ruas não temos. É a associação que faz isso. É a associação que tenta fazer com que as vias fiquem transitáveis. Mas isso é muito caro. A pavimentação é muito caro. Colocar rede de água pluvial em todas as ruas é muito caro. Tudo é muito caro. Precisa de investimento. A situação que ocorreu na semana passada, de falta de água, nós enfrentamos um grande problema, porque nós temos bastante reservatório, nós temos reservatório de mais de 100 mil litros, nós temos hoje 6 poços artesianos, mas, assim como em cidades, por exemplo, em cidades de praianas, se aumenta a população, aliado a desperdício, a água não vai ser suficiente para atender toda essa demanda. E foi o que aconteceu na semana passada aqui no loteamento. E a gente quer deixar bem claro que nós tomamos todas as providências para minimizar os impactos para essa população. A principal delas foi comprar caminhões-pipas. Nós compramos cerca de 12 caminhões-pipas, a média de 15 mil litros cada um. Nós começamos a solicitar aos moradores que revissem seu encanamento. Nós percebemos muita água desperdiçada, a torneira aberta, e foi um trabalho de conscientização, enquanto existia alguns grupos, algumas pessoas que trabalhavam ao contrário, em vez de nos ajudar, acabou atrapalhando, porque quem não entendia e não conhecia a realidade do que efetivamente estava acontecendo, se voltou para esse grupo. Foi o que ocorreu a manifestação que houve semana passada aqui no loteamento. Graças a Deus, hoje nós estamos com a situação regularizada, porque além do gasto, do desperdício de água e do alto consumo, nós tivemos problema na energia elétrica.
né, cuja concessionária é CPFL. O que aconteceu? Houve, do dia 1º ao dia 4, muitas quedas de energia. Nós tivemos 3 bombas queimadas, bombas de recalque, e isso dificultava todo o processo de abastecimento. Nós tivemos vazamentos, nós tivemos casas que esvaziaram piscinas e encheram. Mas foi uma série de fatores que a associação em nenhum momento, ficou parada. Nós utilizamos todos os recursos humanos e financeiros necessários para que o impacto fosse menor. E eu gostaria de aproveitar e pedir a colaboração de todos os moradores. Se informem, procure saber o que efetivamente está acontecendo. E aqueles que não são moradores, também procurem se informar. Muitas vezes, nem sempre o que sai nas mídias, as mídias sociais, é um espaço, né, praticamente sem lei, terra de ninguém. Você vai lá e publica o que quer. Mas toma muito cuidado, porque a Associação de Moradores é uma associação séria. Nós existimos desde 2001. O nosso trabalho começou em 1998, em prol da moradia digna aqui do Parque Santa Clara do Lago. Culminou com a regularização em 2019 e hoje a gente agora vai continuar o nosso trabalho para que a infraestrutura, para que entre aqui escolas, postos de saúde, creche, todos os benefícios de um bairro regularizado. Mas isso a gente precisa da união dos moradores. Na união de moradores, não fazendo tumulto, espalhando notícias falsas e também contribuindo financeiramente. A nossa contabilidade está com as portas abertas. Sempre esteve. Procure se informar quanto entra, quanto sai, o que a gente paga, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas dívidas, quais são os nossos recebimentos, qual é o trabalho da associação, que nós nunca negaremos informações. Eu agradeço a paciência de vocês terem assistido esse vídeo até o final e conto com a colaboração de vocês. Muito obrigada.